prezado aluno, prezada aluna, uma alegria estar aqui com você, viu? Fico muito feliz de me reencontrar com você aqui agora na nossa unidade de número 2, falando agora sobre, dando continuidade à disciplina de homilética e agora falando sobre a importância da homilética para a Igreja do Senhor. Nós vamos começar, como de praxe, com um versículo bíblico e, claro, um versículo que alude à pregação do Evangelho, que está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, onde Paulo ele diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Muito bem. A homilética, ela precisa ser pensada em termos da sua importância para a igreja. Afinal de contas, nós ensinamos disciplinas teológicas no curso de teologia, seja a nível de cursos livres como os nossos, seja a nível de ensino superior, e a gente precisa ter essa preocupação. Afinal de contas, qual é a importância desse saber para a vida concreta da igreja, lá na minha comunidade eclesial local, onde eu sirvo, da qual eu faço parte. Então a gente precisa pensar nessa transposição, nessa aplicação prática da disciplina na vida da igreja. Em linhas gerais, não apenas a homilética, é claro, mas todas as disciplinas teológicas têm um papel importante a cumprir e um papel importante a cumprir em relação à igreja. Tá? Não apenas à igreja, mas também em relação à sociedade, já que a igreja ela gera indivíduos que serão projetados na sociedade. Por mais que possamos ser tentados a pensar que a teologia, com suas muitas logias, por assim dizer, seja coisa apenas da academia, das faculdades e dos seminários cristãos, é fundamental nos lembrarmos de que muitos de nossos pastores, pregadores, obreiros, dentre outros que estão em nossas igrejas falando a nós, tiveram sua cosmovisão profundamente marcada e influenciada pelos conteúdos que receberam lá. Só lembrando a você aí, querido aluno, querida aluna, que esta palavra cosmovisão, ela diz respeito à maneira como nós encaramos o mundo, como nós encaramos a vida. É um termo muito abrangente, é um termo que tem, inclusive, dispõe de bastante textos já publicados. Eu tive o prazer de ser orientado por uma doutora, a professora Gleides Domingues, que aborda esse assunto. Inclusive, você pode pesquisar na internet, você vai encontrar conteúdo lá com o nome dela, eu recomendo, inclusive. E a cosmovisão dos nossos pastores, obreiros, das pessoas que estão, muitos dos nossos obreiros, pastores e mesmo de membros comuns que estão nas nossas igrejas falando, pregando, ensinando, cantando, eles tiveram essa cosmovisão formatada ou retocada ou remodelada, por assim dizer, a partir do contato que tiveram com a teologia. Então não adianta a gente insistir nesta ideia de que teologia é só teoria. Não, ela é uma teoria que desemboca na prática. Por isso a importância de nós pensarmos uma teologia que, sobretudo, glorifique a Deus e seja comprometida com as Escrituras e seja comprometida também com a vida concreta na qual nós nos inserimos. No ponto 1 aí, o título é a homilética e sua contribuição para a igreja no cumprimento de sua missão, ou seja, a igreja no cumprimento da sua missão. Precisamos ter claro em nossa mente o fato de que, como igreja, temos uma missão que é composta. Nossa missão não vai numa direção apenas. Temos assim uma missão para com Deus, mas tal missão nos impele automaticamente para uma responsabilidade também em relação ao mundo. Alguém já disse que a igreja, se ela não se preocupar com missão, se ela não for missional ou missionária, ela deixa de ser igreja. E eu concordo, acredito que esta é uma grande verdade. Nós precisamos ter essa preocupação. O imperativo de Jesus, ele não perdeu força com o passar dos séculos, ele não deixou de ecoar. Aliás, ele continua ecoando até hoje. Em Mateus 28, 19 e 20, texto que é conhecido mundialmente aí como a grande comissão de Jesus, nós podemos ler o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então olha que interessante, a homilética ela vai ajudar a igreja justamente no cumprimento dessa missão, porque essa missão ela é realizada, ela é levada avante pela ética, mas também pela prédica, pela oralidade, ou seja, nós ensinamos, nós discipulamos as pessoas e geramos discípulos não de nós próprios, não de nós mesmos, mas nós geramos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus.
A homilética contribui para a igreja no cumprimento de sua missão, na medida em que fornece um instrumental necessário para tornar a pregação cristã eficaz, equilibrada, profunda, simples, bíblica acima de tudo. Essas prerrogativas aqui nós não podemos perder de vista. Infelizmente é o que tem acontecido hoje na igreja brasileira. Veja, a homilética ela tensiona, ela objetiva ajudar a pregação a ser eficaz, equilibrada, profunda, simples e, acima de tudo, bíblica. Então, são algumas prerrogativas que a gente precisa considerar aqui, né? Nós convivemos hoje com uma pregação cujas características são o antropocentrismo, aquela ideia de que o pregador se comporta como um ator, onde a pregação é transformada num teatro, né? A pregação hoje é muito carregada de um emocionalismo barato. É claro que a emoção é parte da pregação, é parte da vida, do ministério do pregador. Uma pregação sem emoção é uma pregação sem vida, mas o que nós estamos presenciando hoje não é isso, né? Um verdadeiro emocionalismo, um apelo emocional exacerbado e que cai num desequilíbrio e muitas vezes até num histerismo, e não é essa a proposta da pregação bíblica. No ponto 2, a homilética e sua contribuição para a igreja no aprimoramento da sua comunicação. Perceba, nós temos uma mensagem, mas nós precisamos nos preocupar em que esta mensagem seja entendida pelo mundo. Então você precisa considerar o valor da homilética nesse sentido. Em que sentido? No sentido de melhorar essa comunicação, de aprimorar essa comunicação, justamente para que ela seja mais eficaz. Então perceba o papel, a importância da homilética. Indubitavelmente, a comunicação é um dos mais impressionantes e interessantes fenômenos humanos. E aí você tem várias áreas de estudos, né, em torno disso. A homilética dialoga com áreas vitais para o aprimoramento da nossa comunicação e da maneira como nos comunicamos, né? É claro que quando a gente fala de comunicação na pregação, essa comunicação não é apenas verbal, né? Eu estou enfocando muito isso aqui, mas a comunicação não é apenas verbal, né? Ela também é gestual, né? O olhar, há outros fatores envolvidos. Importante lembrar que nos comunicamos não apenas pelas palavras, né, ditas verbalmente, mas também pela linguagem corporal e até mesmo na ausência de palavras. Há um livro devocional muito antigo, né, que diz que nada é tão barulhento no livro dos Salmos quanto aquelas pausas que nós temos ali nos cânticos, nos hinos de Israel, né? Havia aquelas pausas. Então, muitas vezes na pregação, ao momento do silêncio, o silêncio muitas vezes ele é altamente, eu diria, provocativo, né? Ele cumpre um papel homilético muito importante também. Porque até importante falar isso, porque tem pregadores que acham que ele tem que estar o tempo todo e vai falando. Também não é assim, né? A pregação ela precisa se pautar por uma comunicação que seja eficaz, que seja fluente, que seja pura, que seja compreensível. Ainda nesse aspecto da questão da comunicação e da contribuição da homilética nesse sentido, um aspecto conceitual fundamental que precisa ser muito bem compreendido por quem comunica o Evangelho é o que define nosso tempo, a pós-modernidade. Isso aqui é muito importante, querido aluno, querida aluna. A igreja precisa entender a mentalidade do homem pós-moderno para ter condições de falar-lhe do Evangelho. Um princípio fundamental na arte de ensinar, e aqui eu estou pegando emprestado um conceito da educação, da didática ou da pedagogia. A didática é uma área da pedagogia, né? Deixa eu falar da pedagogia que é mais abrangente. Então, estou pegando um conceito da área da pedagogia e trazendo para a pregação, né? Um princípio fundamental lá é o seguinte: a linguagem empregada, se a linguagem empregada na comunicação ela não é comum ao locutor e ao interlocutor, ou para falar didaticamente, ao professor e ao aluno, a comunicação não vai ocorrer com eficácia, né? É o caso, por exemplo, de uma pessoa que vive na cidade e vai falar a pessoas que vivem no interior, né? Ou você vive num país e vai falar a pessoas que vivem em outros países, em outras culturas. Os códigos comunicacionais não são os mesmos. E a pós-modernidade coloca para nós esse desafio, né? A gente precisa entender como é que o homem pós-moderno pensa. Só para exemplificar isso, uma marca da pós-modernidade é o relativismo, né? E o relativismo que relativiza tudo, inclusive o conceito de Deus.
E muitas vezes você está conversando com uma pessoa e ela está falando de Deus para você e você acha que a compreensão que ela tem de Deus é a mesma compreensão que você, cristão, monoteísta, que acredita na Trindade, que acredita na Bíblia como palavra de Deus, que acredita num Deus como um ser pessoal, que se relaciona, que se revela, tal, 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 tal. Você acha que é esse Deus que essa pessoa está entendendo, está compreendendo, e na verdade não é. Deus para ela pode ser uma força abstrata, uma força impessoal até. Então isso é pós-modernidade. É o desafio de você entender os códigos comunicacionais da pós-modernidade para ter condições de falar às pessoas do seu tempo. John Stott ele vai dizer o seguinte: não há dúvida que precisamos aprender os métodos de pregação e que a comunicação é um assunto de importância vital em nossos dias, quando o abismo entre a igreja e o mundo secular já é tão grande que restam poucas pontes pelas quais estes dois mundos possam entrar em contato. Olha, eu diria que esta fala de John Stott ela chega a ser profética, né? Concluindo aqui a nossa unidade 2, é fundamental que a nossa linguagem, o nosso vocabulário sejam contextualizados. E aqui eu termino com uma afirmação, um pressuposto, eu diria provocante, né? É possível sim anunciar o Evangelho numa linguagem contextualizada sem com isso corrompê-lo. Então eu defendo que é preciso contextualizar, não descaracterizar. Vou repetir a frase: o Evangelho pode ser contextualizado, não descaracterizado. Então pensemos nisso. Muito bem, estamos encerrando aí mais uma das nossas videoaulas, como sempre, né? Foi um prazer enorme ter estado com você aqui. Nós vamos aí avançar para a nossa terceira videoaula, que é muito importante. Nós vamos abordar um assunto importantíssimo, que é o pregador e o seu perfil, tá? Características que o pregador deve ter. Eu me encontro com você na terceira videoaula de homilética.